Entre os anos de 2020 e 2021, chama atenção o crescimento dos feminicídios no Tocantins. O número de casos registrados passou de 9 vítimas em 2020 para 22 no ano passado, um crescimento de 144,4%. As várias formas de violência contra a mulher e o que fazer são os temas do Norte Entrevista de hoje, que segue abordando esse assunto no mês de março, mês da mulher. Nossa entrevistada hoje é a coordenadora do Centro de Apoio às Áreas do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher e do Núcleo Maria da Penha do Ministério Público Estadual do Tocantins, a promotora de justiça Isabelle Figueiredo. Seja bem-vinda ao Norte Entrevista. Agradeço muito ao Ministério Público de ter cedido esse tempinho da senhora aqui pra gente. Grazi, nós que agradecemos. Nós queremos muito falar sobre isso. Olha, eu confesso que os dados de feminicídio me chocaram muito, um crescimento de 144%. Dá para dizer a que se deve um crescimento tão assustador, doutora? Nós temos visto um crescimento da violência contra a mulher de forma geral nesse período pandêmico. Essas mulheres passaram a estarem trancadas com seus agressores a maior parte do tempo. E isso, com certeza, acirrou o que havia de ânimos já exaltados, anos e anos de convivência tumultuada, anos e anos de relacionamentos abusivos com aquela mulher. Então, acabam fulminando uma relação de absoluto destempero. A gente tem um perfil de mulher que é mais vítima de violência do que outro, ou isso é mito, vamos dizer assim? Olha, não existe um perfil. Existem alguns apontamentos que saem, inclusive por dados estatísticos. Por exemplo, 66% das mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil são negras. Mas isso não quer dizer que mulheres brancas não sejam vítimas de violência doméstica. Isso não quer dizer que exista um perfil econômico e cultural para ser vítima de violência doméstica. Muitas vezes, mulheres com um padrão econômico alto, culturalmente inseridas no contexto social, estão sofrendo violência doméstica e familiar. Mas estas mulheres, por incrível que pareça, até porque a sociedade olha para essas mulheres economicamente mais abastadas e não crê que elas possam ser vítimas desse tipo de violência, elas deixam de procurar o sistema de justiça para comunicar a violência que sofrem, até por uma vergonha talvez até maior do que nas classes menos favorecidas, economicamente falando. Voltando ainda na história do feminicídio, existe algo, na opinião da senhora, que pode ser feito para evitar? Sim, o feminicídio existe quando a gente faz um estudo sobre a violência doméstica, tudo indica que existe uma gradação. Dificilmente você inicia com a morte da vítima. Existe primeiro a violência psicológica, depois a violência física, um tapa, um empurrão, depois a agressão mais forte. Isso há uma crescente do agressor que percebe que aquela vítima não tem reação. E a reação que a gente diz não é uma reação do momento, não é ela se defender ali no momento, é uma reação de busca de proteção estatal. Então ele percebe que essa vítima não tem força para buscar a proteção do Estado e aí ele cresce cada vez mais nas agressões sobre ela. No caso dos assassinos, daqueles que cometeram feminicídio, normalmente, doutora, eles são condenados, eles são julgados, eles são identificados. Como é que tem sido essa questão da investigação dos crimes de feminicídio? Hoje a gente tem uma polícia mais empenhada, o Ministério Público, eu sei que acompanha isso muito de perto, muito fortemente, tem visto essa punição a esses autores de feminicídio? Grazi, eu vou dizer que nós temos dois problemas aí. Um problema inicial, que é o que fez surgir o tipo do feminicídio, que na verdade é um subtipo dentro do homicídio, que é uma qualificação, é você dizer que aquele homicídio foi praticado em razão da vítima ser do sexo feminino, por ojeriza ao gênero ou por absoluto, digamos assim, desrespeito à condição feminina.
E isso aconteceu. Por que qualificou o homicídio? Por que precisou fazer isso e criar a figura do feminicídio? É porque os assassinos de mulheres são os homens que elas amam. Os assassinos de mulheres são os seus pais, os seus irmãos, os seus maridos, os seus namorados. São os homens que estão dentro de casa com ela. Estatisticamente, de cada 9 mortes de mulheres, 9 eram feitas por aqueles com quem elas conviviam, diferente dos homens. Os homens morrem por assalto, por tráfico de drogas, por outras formas de violência. As mulheres morrem pelos homens que amam. E esses homens são perfeitamente identificáveis. As mortes dessas mulheres são mais fáceis de solução no sentido de identificar quem é o homicida, quem é o feminicida, porque é muito clara, a investigação ela é mais simples. Qual é o segundo ponto, então? O segundo ponto é que esses crimes, o feminicídio, é um crime que vai a júri popular. E é muito importante que a população tenha consciência de que o feminicídio precisa ser reconhecido no momento do julgamento. Senão, há uma perda, há uma desvalorização da condição daquela morte. Aquela morte foi em razão dela ser mulher. Ela só foi morta porque ela era uma mulher. E aí a população precisa entender, o jurado precisa compreender isto. O Ministério Público tem feito um trabalho diuturno, constante, nessa conscientização. Mas é muito importante que os veículos de comunicação e os outros setores que abrangem o sistema de justiça comuniquem sobre isso, informem a população sobre isso. É muito importante que as pessoas que estão ali para fazer o julgamento popular entendam que o feminicida merece uma reprimenda maior. Falando agora de um outro crime que também assusta muito. No ano passado, por exemplo, uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos, considerando apenas os casos que chegaram até as autoridades policiais. Aqui no Tocantins foram 724 estupros. Então, como que o MPE lida com isso também? Na opinião da senhora, o que fazer com relação a esse crime? Os crimes sexuais são crimes que geram em todos nós, né, um sentimento de repugnância muito grande. Nós falávamos essa semana, através de um evento dentro do próprio Ministério Público, que existe uma fala de um colega de outro estado, que ele diz assim que uma vez ele estava numa estrada erma e o medo dele era de assalto. Que em nenhum momento ele teve medo, o primeiro medo que uma mulher sente. Que é do estupro. É o do estupro. Esse é o nosso primeiro medo. Nunca é do assalto. Nunca. Nós não pensamos... Mas isso só uma mulher sabe, né, doutora? Só uma mulher sabe. Então, esse trabalho, e aí vem uma questão estrutural da sociedade. A sociedade ainda é extremamente machista. A estrutura social ela é machista. A mulher ela é vista como um objeto de satisfação. Um objeto de satisfação sexual, um objeto de satisfação da gerência da casa, da organização dos filhos, do alimento. Aquilo funciona estruturalmente para dar àquele homem as condições dele galgar cargos maiores, desempenhar funções mais relevantes. Nós precisamos rever uma estrutura. Muito. E, claro, punir os agressores. Identificar e punir os agressores. Nós várias vezes presenciamos vítimas durante as instruções desses processos que acabam negando o fato porque se sentem extremamente constrangidas em admitir que cederam, apesar de estarem com armas ou facas na cabeça. Elas não querem admitir que cederam, mas cederam, porque era a vida. Nós vamos para um rápido intervalo, doutora. Você não sai daí que eu volto depois do intervalo.
Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Doutora, nós falamos muito de violência doméstica, de estupro, de feminicídio, mas existem outros tipos de violência contra a mulher? Sim, existem. Existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, existe a violência física. Então, existe uma gama de violências e normalmente a gente associa a violência àquilo que gere marca física, que você consiga olhar e perceber que aquela mulher foi vítima de uma violência. Mas a maior violência, a mais comum, é a violência psicológica. É aquela humilhação constante, é o xingamento pelo corpo, que se a mulher engorda, se a mulher emagrece demais, se ela tem, por incrível que pareça, Grazi, existem agressores que chegam a falar se uma mulher adoece com um câncer, por exemplo, e precisa fazer uma quimioterapia e perde o cabelo. Quantos e quantos agressores passam a destratá-la em razão disso? Isso é violência psicológica. Quantos e quantos agressores não humilham essa mulher diuturnamente, dizendo que ela só come porque ele leva comida para casa, que ela só consegue vestir porque ele dá o dinheiro para que ela use aquela roupa? Isso é violência psicológica. Essas mulheres vivem verdadeira tortura constante. Elas não conseguem desenvolver um trabalho, elas não conseguem se relacionar bem com os filhos, elas são postas constantemente numa subalternação sobre este homem. A violência patrimonial é outra, crescente, constante. Na violência patrimonial, e é importante que se fale sobre isso, a mulher, apesar de trabalhar, apesar dela receber dinheiro, ou dela ter uma herança, ou enfim, ela tem uma renda própria, ela não dispõe da própria renda. Aquele homem se apropria da renda dela e ela não tem nem acesso àquilo. Então, se ela quiser comprar um absorvente, ela tem que pedir àquele homem o dinheiro que é dela para comprar um absorvente. Existe uma outra forma de violência que é confusa entre a violência patrimonial e a psicológica, é que muitas vezes a mulher está numa condição econômica mais abastada, digamos assim. Ela ganha o suficiente, por exemplo, para comprar uma bolsa que custa um pouco mais. E aquele homem chama isso de futilidade e ele não quer que ela compre a bolsa, mas ele quer o dinheiro para comprar o carro que ele acha que não é fútil. São valores e percepções do gênero, mas que para ele, comprar o carro, comprar a moto, comprar o tênis, não é futilidade. Mas ela comprar a bolsa que ela quer com o dinheiro dela, ela comprar o sapato que ela quer, aí sim, é uma futilidade e ele não permite. A violência está em não permitir. Na opinião da senhora, existem grupos que perpetuam a violência? Ou que ajudam nessa perpetuação da violência e do machismo? Existem. Existem grupos organizados e não organizados. O núcleo familiar é um grupo fundamental para perpetrar ou não o machismo. A criação dos filhos hoje tem que passar pela percepção da equidade de gênero. Criar meninos e meninas com a percepção de que estão ambos em pé de igualdade, que podem até desempenhar funções diferentes ao longo da vida, mas que aquilo é um complemento, que ambos precisam complementar e não achar que existe uma superioridade e uma inferioridade no outro gênero. Uma outra coisa são os grupos organizados. Nós sabemos que existem grupos políticos e não políticos que vão constantemente declarar e fazer alusão a um machismo, dizendo que a estrutura social precisa ser mantida. É muito importante que a gente pense que a estrutura social como é hoje é o que faz crescer em 144% o número de feminicídios. Como auxiliar a mulher vítima de violência?
como essa rede de apoio pode ajudar, porque a mulher vítima de violência já sabe, ela precisa procurar ajuda, mas nem sempre isso é tão fácil. Então, o que dizer, por exemplo, para essa rede de apoio dessa mulher que vê, que fica desesperado querendo ajudar e que às vezes a mulher não está nesse momento, né, de sair desse ciclo de violência. Então, o que dizer para a sociedade, para que a sociedade possa ajudar essa mulher? Primeira coisa, se você é vizinho de alguém, de uma mulher que sofre violência doméstica, se você é um parente, comunique. Comunique às autoridades. Isso é uma coisa. Por quê? Porque muitas vezes o agressor precisa entender que, apesar daquela mulher ainda não ter força para sair daquela relação abusiva, a rede de apoio vai intervir. E a Lei Maria da Penha possibilita que essa notícia seja feita por quem esteja ao redor. Pode ser até um vizinho. Inclusive, nós temos em alguns estados já uma lei que determina, por exemplo, que o síndico de determinados condomínios comuniquem à polícia em caso de agressão. Nós temos leis estaduais já nesse sentido. Isso é uma coisa. Mas nós precisamos entender que a mulher vítima de violência doméstica, ela passa por um ciclo, que é o que a gente chama de ciclo da violência. Nesse ciclo da violência, tem a violência, tem o pedido de desculpas, tem a lua de mel e tem o retorno da violência. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que entender que esta mulher foi culturalmente formada para não dissolver o casamento. Ela ainda nutre a expectativa de viver um amor para toda a vida. Aquela pessoa ainda é o receptor do amor dela, do amor de cuidado que ela foi estimulada a vida inteira para ter. Então ela olha para aquele sujeito e diz: este é o meu amor, esta é a pessoa que eu amo. E aquela pessoa que ela ama chora e pede perdão e diz que nunca mais vai fazer aquilo. Nesse momento, é muito difícil para a mulher romper, porque ela tem dois caminhos. Ou ela rompe um amor que ela ainda tem dentro dela e comunica à polícia, ao Ministério Público, ao Judiciário, espera uma punição do seu agressor, ou ela dá uma nova chance àquele amor que está vivo, que está vivo. Então, é preciso compreender a psique feminina, é preciso entender que não se rompe facilmente, que normalmente as mulheres caem nesse ciclo da violência. E o que a gente pode fazer é dar suporte. Essas mulheres vítimas de violência precisam, sim, de um acompanhamento psicológico. O fundamental é que a gente consiga, estando na rede, percebendo isso, tirar essa mulher para receber um acompanhamento psicológico, um estímulo, a percepção de que aquilo, por mais que ela tenha amor sobre aquele agressor não tem amor sobre ela. Não existe, matou por amor, agrediu por amor, isso não é amor. Isso está bem distante de amor. Isso é posse. Isso é sentimento de posse. Essas mulheres chegam, na grande maioria das vezes, para dizer que aquilo aconteceu por ciúme. Ciúme, não é. É posse. É o sentimento de que você não pode se relacionar com mais ninguém porque você é minha. É muito diferente. Algumas não se consideram vítimas? Não. Algumas, e tem uma frase muito interessante de uma colega, a Valéria Scaranci, de São Paulo, que ela diz assim: existem dois tipos de mulheres. As mulheres que sabem que são vítimas, que já compreenderam que estão na condição de vítima, e as mulheres que ainda não sabem. Elas não perceberam ainda. Elas ainda acreditam, por exemplo, que são merecedoras daquela punição. E alguns chegam a verbalizar na instrução dos processos: doutora, talvez eu merecesse, eu acabei não consegui dar banho nas crianças no horário, eu não consegui fazer comida, por algum motivo, eu falhei no meu processo como esposa ou como mãe. E é bom que elas saibam que não falharam, né, doutora? Não falharam, absolutamente. Olha, muito obrigada
pela entrevista, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu acho que foi muito boa a presença da senhora aqui nesse momento, nesse mês de março tão emblemático do Dia da Mulher, mas também tão importante para falar sobre violência. A gente finaliza o Norte Entrevista reforçando os canais de denúncia. A denúncia pode ser feita pelo Disque 180, ela pode ser feita inclusive de forma anônima por qualquer pessoa pode acionar esse serviço que funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Nós agradecemos a sua audiência e até sábado que vem.